Semana que termina foi marcada pela declaração do ministro da Justiça, Torquato Jardim, de que o Brasil está em guerra. A entrevista foi publicada na terça-feira, dia em que o Congresso validou o decreto de intervenção no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça se perguntou se os militares deveriam ou não ter autorização para eliminar, segundo ele, guris que estão com armas e que já mataram pessoas. Aqui no Nexo nós explicamos qual a definição jurídica exata do termo guerra e quais as normas aplicáveis a esses casos. Uma das questões importantes colocadas pelos militares essa semana foi a adoção de uma regra de engajamento no Rio. Esse termo se refere às normas que os soldados seguem a usar a força e as armas de fogo numa determinada operação. O general da reserva, Augusto Heleno, que comandou as tropas da ONU no Haiti em 2004, sugeriu que fossem adotadas no Rio as mesmas regras de engajamento que foram adotadas no Haiti. Nós explicamos aqui o que há de similar, de diferente nesses dois casos e qual o problema de importar essas regras no contexto atual do Rio. O aspecto militar da intervenção ficou em segundo plano na quarta-feira, depois que o marqueteiro de Michel Temer disse que o presidente jogou todas as fichas na intervenção. Elcinho Mouco afirmou em entrevista que Temer já é candidato à reeleição. O porta-voz do Palácio Planalto se apressou em desmentir o marqueteiro e o próprio presidente, o mais mal avaliado da história recente do Brasil, foi a público negar que seja candidato na disputa marcada para outubro, mas o debate político a essa altura já estava aberto. Nós reunimos aqui a opinião de 6 dos principais nomes que podem disputar a presidência, candidatos declarados ou presumidos, sobre a intervenção no Rio. A Lilian Venturini mostrou, por sua vez, como os partidos políticos se posicionaram sobre o assunto na votação parlamentar que aprovou a intervenção. E se depender dos dirigentes do Congresso, deputados e senadores terão pela frente uma pauta robusta de assuntos de segurança pública para legislar. O Paulo Flores contou que pauta é essa e quem são os parlamentares ou grupos que defendem medidas na área. A intervenção federal no Rio é inédita desde a Constituição de 88. Não à toa tem despertado um intenso debate. Cenas de militares revistando mochilas de crianças e fichando moradores de comunidades carentes levantaram questões sobre direitos civis. O Ministério Público Federal publicou um parecer com várias críticas à intervenção. Nós aqui organizamos e explicamos o documento em 6 pontos-chave, mostrando que consequências essa nota técnica pode trazer para o governo. Nós também ouvimos um especialista contrário e outro a favor da intervenção para entender os pontos de vista de críticos e de apoiadores da medida. Além das implicações na área de segurança, a intervenção também teve reflexo na economia. O decreto sobre o Rio suspendeu o debate sobre a reforma da Previdência. Apesar da suspensão dessa reforma, que é tão reivindicada pelo mercado, não houve impacto negativo nas bolsas. Ao contrário, o índice Bovespa bateu os seguidos recordes na semana. Aqui no Nexo, o José Roberto Castro explicou a razão desse movimento. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal.